Relato expandido com detalhes, emoções e fé viva. A crise que parecia não ter fim. Era uma tarde de sexta-feira e o irmão Carlos, 38 anos, operário de uma pequena fábrica de móveis, sentou-se à mesa da cozinha com as contas espalhadas à sua frente. O salário do mês tinha atrasado pela terceira vez e o gerente só prometia, até semana que vem com certeza. Mas Carlos já ouvia essa frase há 2 meses. O aluguel estava vencido, a luz cortada e o gás acabando. Sua esposa, Marta, 35 anos, costureira, olhava para ele com os olhos cheios d'água, mas sem chorar. Ela já tinha chorado muito nos últimos dias. Carlos, e agora? O que a gente faz? Perguntou ela, segurando o boleto do aluguel com as mãos trêmulas. Ele não respondeu de imediato. Olhou para o filho mais velho, Lucas, de 12 anos, que fingia não estar ouvindo, mas que já tinha deixado de pedir um lanche na escola para não dar trabalho. E para a caçula, Ana, de 6 anos, que brincava no chão com uma boneca de pano, alheia à tempestade que se formava dentro daquela casa. Carlos sentiu um nó na garganta. Não era medo. Era vergonha. Vergonha de não conseguir sustentar sua família. Vergonha de ter que pedir fiado no mercadinho da esquina onde o dono, embora simpático, já olhava com desconfiança. Vergonha de, nas últimas semanas, ter evitado os cultos na congregação por não ter nem o dinheiro da passagem de ônibus. Mas naquele momento, algo dentro dele quebrou. Marta, amanhã a gente vai na igreja. Disse ele, firme. Ela olhou surpresa. Mas Carlos, a passagem. A gente vai a pé. Não importa. Preciso estar lá. E foi o que fizeram. O culto que mudou tudo. No sábado de manhã, a família chegou à congregação depois de uma caminhada de quase 1 hora. Carlos sentou-se nos fundos, envergonhado de sua roupa surrada, mas determinado. Quando o cooperador anunciou o hino Deus é fiel, algo dentro dele estremeceu. Deus é fiel, Deus é fiel. Mesmo quando eu não vejo a luz. Ele não me deixa só. Carlos não conseguia cantar. As palavras doíam, porque ele sentia que de alguma forma tinha falhado. Mas então, o irmão que presidia a reunião fez uma oração que parecia dirigida diretamente a ele. Senhor, sabemos que muitas vezes as provas nos fazem duvidar do teu cuidado. Mas hoje, fortalecemos a fé dos que estão com o coração apertado. Dá-lhes a certeza de que tu não os abandonaste, mesmo quando tudo parece perdido. Carlos fechou os olhos. E pela primeira vez em semanas, orou de verdade. Senhor, eu não sei mais o que fazer. As contas estão aí, os filhos precisam comer, e eu me sinto um fracasso. Mas se o Senhor ainda se importa comigo, me mostra um caminho. Não preciso de milagre. Só preciso de uma saída. Não houve voz do céu. Não houve um arrepio sobrenatural. Só silêncio. Mas naquele silêncio, Carlos sentiu uma paz estranha. Como se alguém tivesse colocado a mão em seu ombro e dito, vai dar certo. A oferta que não fazia sentido. No final do culto, quando o irmão anunciou a oferta, Carlos hesitou. Ele tinha apenas R$ 20 no bolso, dinheiro que Marta tinha guardado para comprar arroz e feijão. Mas algo dentro dele o impulsionou. Senhor, se o Senhor é fiel, eu também vou ser. Pensou. E colocou os R$ 20 no envelope. Marta o olhou com espanto quando ele voltou para o banco. Carlos, isso era nosso último dinheiro. Eu sei. Mas se Deus é dono de tudo, Ele vai nos dar o que precisamos. Ela não discutiu. Só confiou. A surpresa no domingo. No dia seguinte, domingo, enquanto Carlos voltava do mercadinho, onde havia conseguido fiado para alguns mantimentos, um homem que ele nunca tinha visto antes o abordou na porta de casa. O irmão é o Carlos? Perguntou o homem, um senhor de uns 60 anos com um envelope na mão. Sou eu, respondeu Carlos, desconfiado. Um irmão da congregação me pediu para entregar isso a você. Disse que era urgente. Carlos abriu o envelope. Dentro, havia R$ 500 em notas de R$ 50 e um bilhete. Irmão, o Senhor me colocou no coração para te ajudar. Não é muito, mas é o que tenho. Fique firme. Deus está no controle. Cooperador João. Carlos tremeu. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para pagar o aluguel, a luz, e ainda comprar comida para a semana. Marta, que tinha saído para lavar roupa no tanque, voltou e viu o dinheiro na mão dele. De onde veio isso? Deus proveu. Foi tudo que Carlos conseguiu dizer com a voz embargada. E então os dois choraram. Não de alívio, não de felicidade, mas de gratidão, porque naquele momento eles entenderam. Deus não os tinha abandonado. A provação que veio depois da vitória. Mas a história não terminou aí. 2 semanas depois, Carlos começou a sentir dores fortes no estômago. A princípios, achou que era só nervoso. Mas quando a dor não passava, Marta o levou ao posto de saúde.
O médico, depois de alguns exames, chamou os dois para uma conversa séria. O senhor tem um tumor no estômago. Precisamos fazer mais exames para ver se é maligno. As palavras caíram como uma bomba. Carlos sentiu o chão sumir debaixo dos pés. De novo, senhor? Pensou. Mas dessa vez, ele não desistiu. Marta, vamos orar, disse ele, segurando a mão dela com força. E eles oraram. Todos os dias. Antes do café, antes de dormir no caminho para o trabalho. Carlos também jejuou. Não por obrigação, mas porque sentia que precisava se aproximar de Deus de uma forma mais profunda. E a congregação orou com eles. Os irmãos faziam cadeias de oração, as irmãs visitavam Marta para incentivá-la, e até as crianças da escola dominical faziam pequenas orações por ele. O milagre que veio no tempo de Deus. Depois de 3 meses de exames, medicamentos e noites em claro, Carlos voltou ao médico para o resultado final. O tumor diminuiu. Não sei como, não sei porquê, mas ele está menor. Vamos continuar monitorando, mas as chances de ser benigno são grandes agora. Carlos não pulou de alegria. Não gritou. Só fechou os olhos e sussurrou. Obrigado, Senhor. Porque ele sabia, aquele não era o fim. Era só mais uma prova de que Deus estava no controle. De beneficiado a benfeitor. Hoje, 2 anos depois, Carlos não é mais um operário em dificuldade. Ele conseguiu um emprego melhor em uma fábrica maior, depois que um irmão da igreja o indicou. Sua família nunca mais passou fome. O tumor desapareceu completamente nos exames seguintes. E o mais importante, ele se tornou um instrumento nas mãos de Deus. Agora Carlos visita irmãos doentes, ajuda na campanha de alimentos da congregação, e testemunha em reuniões sobre como Deus o sustentou. Mas ele sempre diz a mesma coisa. Não sou nenhum herói. Não sou nenhum supersente. Sou só um homem que aprendeu a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. E então, ele conta a história de Lucas, o jovem que quase desistiu da fé. O jovem que quis desistir. Lucas, 19 anos, era um rapaz cheio de sonhos. Mas depois que seu pai faleceu e sua mãe adoeceu, ele começou a questionar tudo. Se Deus é tão bom, por que deixa as pessoas sofrerem? Perguntava ele, amargurado. Ele parou de ir aos cultos. Começou a sair com amigos que o levavam para festas, bebidas e até drogas leves. Até que um dia, Carlos o encontrou na rua. Lucas, irmão, como você está? Perguntou Carlos com um sorriso sincero. Não me chame de irmão, Carlos. Eu não sou mais daqueles. Respondeu Lucas com amargura. Mas Carlos não desistiu. Ele o convidou para tomar um café. E ali na lanchonete Carlos não pregou. Não deu sermão. Só contou sua história. Lucas, eu já estive onde você está. Cheio de dúvidas, cheio de raiva. Mas sabe o que eu aprendi? Que Deus não promete uma vida sem dor. Ele promete estar conosco na dor. Lucas ouviu. E algo dentro dele moved. Mas e quando a gente não sente Deus perto? Perguntou com a voz trêmula. Às vezes a gente não sente. Mas Ele está lá. Como o ar que a gente respira. Não vemos, mas sem Ele não vivemos. Aquelas palavras tocaram o coração de Lucas. E no domingo seguinte ele voltou para a congregação. Hoje Lucas é batizado nas águas, cheio do Espírito Santo, e ajuda outros jovens que estão passando pelo mesmo que ele passou. Tudo porque um homem que já esteve perdido decidiu não desistir de Deus. A lição que fica se você está lendo isso hoje e pensa, será que ainda tem jeito para mim? Deus já me esqueceu? As minhas provas são grandes demais, ouça isso, Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Ele não promete que a vida será fácil, mas promete que você não estará sozinho. Carlos poderia ter desistido, poderia ter amaldiçoado a Deus, poderia ter afundado na vergonha, mas ele escolheu confiar. E hoje ele é uma prova viva de que Deus não falha. Ele nunca falha. Um convite para você se você está passando por uma crise financeira, uma doença, uma luta familiar, ou até mesmo uma crise de fé, não desista. Continue firme nos cultos. Não deixe de ofertar, mesmo que seja pouco. Ore com sinceridade e não com palavras bonitas. Confie que Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. E um dia, você também será um testemunho para alguém que precisa de esperança. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A história que não acabou. Como Deus usou um homem comum para transformar vidas. O silêncio antes da tempestade. Carlos não dormiu naquela noite. O envelope com as contas estava sobre a mesa da cozinha, iluminado pela luz fraca do abajur. O aluguel, a energia, o gás, tudo atrasado. E o pior, o exame médico marcava uma consulta urgente com o urologista. O nódulo na próstata descoberto no check-up anual tinha crescido.
O médico falará em possível câncer e biópsia, palavras que ecoavam em sua mente como marteladas. Ele se levantou, foi até a janela e olhou para a rua deserta. Será que Deus realmente ouve? A dúvida que ele achava ter enterrado anos atrás voltava como uma onda. Lembrou-se do dia em que, aos 17 anos, havia deixado a igreja após uma briga com o pai. Deus não quer você aqui. O velho havia gritado, depois de descobrir que Carlos tinha mentido sobre onde passará a noite. Naquela época, ele jurara nunca mais pisar numa congregação. Mas agora, aos 42, com as mãos trêmulas e o coração apertado, sentia que não tinha mais para onde correr. Foi então que se ajoelhou ao lado da cama. Não foram palavras elaboradas. Não foram promessas de que seria um supercrente se Deus o livrasse. Foi apenas um suspiro quebrado. Senhor, eu não sei nem por onde começar. Mas se o Senhor existe mesmo, me ajuda. Porque sozinho eu não aguento mais. E chorou. Chorou como não chorava há anos. O primeiro sinal. Um envelope anônimo na manhã seguinte, enquanto Carlos se preparava para mais um dia de trabalho, agora como ajudante de pedreiro. Já que a oficina mecânica onde trabalhava havia fechado, ouviu batidas na porta. Era o carteiro, com uma carta simples, sem remetente. Dentro, um bilhete escrito à mão. Irmão, o Senhor me colocou no coração para te abençoar. Não desista. Um cooperador. E um envelope com R$ 1.200, exatamente o valor do aluguel e das contas mais urgentes. Carlos segurou o dinheiro como se fosse queimar. Quem poderia saber? Ele não havia contado a ninguém sobre sua situação, nem mesmo aos poucos amigos que ainda tinha. Mas então se lembrou, na semana anterior, enquanto limpava o templo da congregação, um serviço que havia assumido para se sentir útil, um dos cooperadores mais velhos. O irmão João o abordará: filho, tudo bem com você? Você tá muito quieto ultimamente. Carlos havia apenas balançado a cabeça, envergonhado. Mas agora entendia, Deus usará aquele homem. Com as mãos ainda trêmulas, ele pegou a Bíblia que ganhará no primeiro culto que voltará a frequentar e abriu aleatoriamente. Seus olhos caíram em Salmos 34, 17 e 19. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não foi um raio do céu. Não foi uma voz trovejante. Foi apenas uma certeza quietinha no coração. Deus estava ali. A provação que veio para ficar, e o que ele aprendeu com isso, mas a batalha não tinha acabado. Na semana seguinte, o resultado da biópsia confirmou: câncer de próstata em estágio inicial. O médico foi direto: com tratamento as chances são boas. Mas vai ser longo. E caro. Carlos sentou-se no banco do corredor do hospital, com as mãos entrelaçadas. Por que, Senhor? A pergunta veio automática, mas desta vez, não era um grito de revolta. Era quase um suspiro de criança: eu não entendo, mas confio. E foi aí que ele escolheu crer de verdade. Não foi fácil. As sessões de radioterapia o deixavam fraco. Os remédios davam náusea. Houve dias em que mal conseguia se arrastar até o ponto de ônibus para ir ao trabalho. Mas ele não faltou a um único culto. Mesmo quando a febre apertava, mesmo quando a dor nas costas parecia insuportável, ele estava lá. Às vezes sentado nos fundos, às vezes apenas ouvindo em silêncio, mas presente. E foi num desses dias que algo mudou. O dia em que Deus usou um ninguém para salvar outro ninguém era uma tarde de sábado. E Carlos havia ido à congregação ajudar na organização da campanha de alimentos para famílias carentes. Enquanto separava latas de feijão, viu um jovem encostado no muro do lado de fora, fumando. Era Lucas, o mesmo que meses antes, havia escutado seu testemunho no culto de jovens. E aí, irmão? Não vai entrar? Carlos chamou-o com um sorriso. Lucas deu uma tragada no cigarro e chutou uma pedrinha. Não tô afim não. Isso aí não é pra mim. Carlos não insistiu. Apenas se aproximou, sentou-se ao lado dele no muro e ficou em silêncio por um tempo. Depois falou baixo: eu já fui você. Achava que Deus não queria saber de mim. Que eu era muito sujo, muito errado. Mas sabe o que descobri? Deus não olha pro que a gente fez. Ele olha pro que a gente quer ser. Lucas não respondeu, mas não foi embora. Na semana seguinte, ele apareceu no culto. E na outra, aceitou o convite para um estudo bíblico na casa de Carlos. Hoje Lucas é batizado nas águas, cheio do Espírito Santo, e ajuda na evangelização de jovens, o mesmo ministério que um dia o resgatou. Se Deus pode usar um cara como eu, que já esteve perdido, ele pode usar qualquer um, costuma dizer Lucas, repetindo as mesmas palavras que Carlos lhe dissera naquele muro. A cura que veio sem alarde, e o milagre que ninguém virou notícia 6 meses depois do diagnóstico.
Carlos voltou ao médico para mais um check-up. O urologista entrou na sala com o exame na mão, olhou para ele com uma expressão que Carlos não conseguiu decifrar de imediato, e então sorriu. Não tem mais nada. O tumor sumiu. Carlos não pulou. Não gritou glória a Deus, ali mesmo. Apenas assentiu, apertou a mão do médico e saiu. Só quando chegou em casa, fechou a porta do quarto e chorou, não de alívio, mas de gratidão. Porque ele sabia, aquela cura não era só física. Era a prova de que Deus não desampara. Que as provas não são para nos destruir, mas para nos lapidar. Que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar mesmo sem vê-las. E foi aí que Carlos entendeu o real propósito daqueles meses difíceis. Não era só sobre ele. Era sobre todas as vidas que Deus tocaria através da sua história. O legado de um homem que não desistiu. Hoje Carlos não é um líder famoso na congregação. Não prega em grandes púlpitos. Não tem um ministério com milhares de seguidores. Mas ele faz algo que, para Deus, vale mais do que qualquer fama. Todas as quartas-feiras, ele visita o hospital municipal para orar com pacientes com câncer. Aos sábados, ajuda na distribuição de cestas básicas para famílias em situação de rua. Nos cultos, é sempre o primeiro a se oferecer para limpar o templo ou ajudar os novos convertidos. E toda vez que um jovem chega até ele desanimado, com a mesma pergunta que um dia ele fez, Deus ainda se importa? Carlos apenas sorri e conta sua história. Não como um herói, mas como um homem que aprenderá a confiar. Deus não promete que a gente não vai passar por fogo. Mas ele promete estar no fogo com a gente, diz ele, sempre com a voz calma. E isso faz toda a diferença. A última lição. E um convite para você. Se você está lendo isso hoje e se identifica com Carlos, seja pela crise financeira, pela doença, pela solidão, ou até mesmo pela crise de fé, ouça isto. Deus não está te ignorando. Talvez você esteja no silêncio antes da resposta. Talvez esteja no meio da tempestade, sem ver saída. Mas saiba uma coisa, as maiores bênçãos de Deus muitas vezes chegam quando a gente acha que não aguenta mais. Continue firme nos cultos, mesmo quando seu coração estiver pesado. Não pare de ofertar, mesmo que seja apenas algumas moedas. Deus não olha pro valor, mas pro coração. Ore com sinceridade, não com palavras bonitas. Deus ouve até o suspiro. Confie no processo. Às vezes, a cura não vem de uma hora para outra. Às vezes, a vitória vem passo a passo. Porque a história de Carlos não é sobre um milagre espetacular. É sobre um Deus que se importa com os detalhes. Que usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Que não desiste de ninguém, nem mesmo daqueles que já desistiram dele. E se Deus fez por Carlos, Ele pode fazer por você. Uma oração para quem precisa hoje. Se você está passando por uma prova agora, feche os olhos por um instante e ore comigo. Senhor Jesus, eu não tenho todas as respostas. Às vezes até duvido que o Senhor me ouça. Mas hoje eu escolho confiar. Não porque eu sou forte, mas porque o Senhor é fiel. Ajuda-me a ficar firme. Mostra-me o teu caminho. E quando a batalha parecer grande demais, lembra-me, eu não estou sozinho. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Porque a história continua. A vida de Carlos não terminou com a cura. Não terminou com o testemunho. Ela continua, porque Deus ainda tem planos para ele. E tem planos para você também. Então, não desista. Continue firme. Deus não falha. Ele nunca falha. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.